E se a maior traição do século XX não tivesse sido travada com balas ou bombas, mas selada com beijos e votos de casamento? E se, enquanto milhões de jovens morriam acreditando na imagem da mulher fiel que os esperava em casa, uma migração oculta de mulheres estivesse a reescrever o futuro genético de nações inteiras? Isto não é uma teoria da conspiração. Este é o segredo não contado do fenômeno das noivas de guerra, quando dezenas de milhares de mulheres, nas cinzas da Segunda Guerra Mundial, abandonaram a velha ordem da lealdade e da continuidade para seguir soldados estrangeiros em direção a uma nova vida. E a verdade por trás disso é tão chocante quanto inegável. Foi a hipergamia feminina, libertada numa escala que a história nunca antes vira. Imagine o cenário da Europa de 1944. Cidades reduzidas a escombros, pais e irmãos enterrados em sepulturas anônimas e o fino véu da civilização esticado até ao ponto de ruptura. Nesse caos, emergiu um novo tipo de oportunidade, invisível, para aqueles que ainda se agarravam a ideais de fidelidade. A hipergamia, o impulso evolutivo que leva as mulheres a procurar o parceiro de estatuto mais elevado disponível, operava subitamente em campo aberto. Os homens locais estavam mortos, feridos ou aprisionados. Os poucos sobreviventes estavam destroçados, pobres e despojados do próprio estatuto, que outrora os tornara atraentes. No lugar deles, surgiu uma nova figura, o soldado estrangeiro. Ele chegou com uniformes limpos, rações regulares, cigarros, chocolate e uma aura de vitória. Para os olhos traumatizados de mulheres que tinham vivido a fome e o medo, estes homens não eram meros aliados, eram botes salva-vidas ambulantes. Mas o verdadeiro choque reside na escala. Os historiadores estimam que, no final da guerra, mais de 100 mil mulheres da Grã-Bretanha, Europa continental e Ásia tinham casado com soldados estrangeiros e os tinham seguido através dos oceanos. Para os homens que regressaram da frente de batalha, esperando devoção, isto foi uma traição impensável. A amada a quem se tinham agarrado em cartas tinha desaparecido, os seus afetos transferidos para um estranho, cuja única qualificação era ter chegado no momento certo da história. Para as próprias mulheres, não foi de todo uma traição, foi sobrevivência, ascensão social e uma oportunidade única na vida de escapar às ruínas de um mundo em colapso. E é aqui que a propaganda romântica se desmorona. A noiva de guerra não era simplesmente a história de um amor que florescia no meio da destruição. Era um mercado biológico implacável a operar sob o véu polido de casamentos e papéis de imigração. Cada escolha era um cálculo. Quem poderia fornecer segurança? Quem poderia abrir a porta para uma vida melhor? Quem se destacava na multidão, numa época em que a multidão passava fome? A hipergamia feminina, despojada de pretextos, operava com precisão cirúrgica. O mito do amor feminino incondicional foi estilhaçado, substituído por algo mais frio, mas mais honesto, o instinto de garantir o melhor futuro possível, não importando a história que a cultura quisesse contar. A imagem da noiva de guerra foi polida até se tornar um romance na memória pública, uma mulher tímida a embarcar num navio, de mão dada com o soldado com quem casou, lágrimas nos olhos ao deixar para trás a sua terra natal. Mas a verdade, despojada do verniz de Hollywood, é muito menos sentimental. O que realmente aconteceu foi a criação de um mercado como nunca antes visto, onde estatuto, segurança e sobrevivência superavam velhas lealdades e promessas de aldeia. Imagine as ruas de Londres em 1944. Quarteirões bombardeados, filas para rações, pais e irmãos ausentes. E de repente surgem os GIs americanos, jovens, confiantes, bem alimentados, com seus uniformes impecáveis,
e os bolsos cheios de coisas inimagináveis na escassez: meias de nylon, pastilha elástica, carne enlatada. Para uma mulher que andava a raspar comida do fundo de uma lata, que dormira em abrigos antiaéreos enquanto a sua casa ardia por cima, o GI não era apenas um homem, ele era uma saída. Ele era a prova de que existia outro mundo, um mundo intocado por escombros e fome. Ele representava mobilidade, navios e aviões literais, que a podiam levar, através do oceano, para uma nova vida. E isto não se limitou à Grã-Bretanha. Por toda a Europa ocupada, em Itália, França, Bélgica, até na própria Alemanha, a presença de tropas estrangeiras criou uma súbita convulsão na economia sexual e romântica. Homens que outrora tinham sido respeitáveis, o lojista, o operário, o agricultor, eram agora impotentes. A sua autoridade tinha se evaporado perante uniformes estrangeiros e salários estrangeiros. Mulheres que tinham crescido à espera de casar dentro da sua aldeia, de repente recalcularam. Por que se ancorar a um navio a afundar quando botes salva-vidas caminhavam pelas ruas em uniformes caqui e verde-oliva? Foi aqui que a hipergamia revelou a sua eficiência brutal. Para milhares de mulheres, a decisão foi tomada com uma clareza arrepiante. Ficar com o homem cujas perspectivas tinham sido reduzidas a escombros ou ligar-se ao homem que tinha chocolate, cigarros e a promessa de um bilhete para a América, Canadá ou Austrália. Escreveram-se histórias de amor, mas por baixo delas jazia um cálculo darwiniano. O fenômeno das noivas de guerra não foi sobre paixão, foi sobre o custo de oportunidade. Claro, isto deixou os homens destroçados. Soldados regressaram à casa das linhas da frente, esperando um abraço caloroso, e descobriram, em vez disso, que a mulher que tinham imaginado à sua espera, fielmente, tinha seguido em frente, algumas com vizinhos, outras com soldados de outros regimentos, outras com estrangeiros. Cartas cheias de devoção revelaram-se meros substitutos, medidas de segurança, enquanto as verdadeiras escolhas eram feitas cara a cara, sob as cortinas do blackout ou nos bailes dos quartéis. A mitologia da lealdade eterna desmoronou-se quando confrontada com o facto de que a escassez tinha inclinado a balança do desejo. E aqui está o segredo que ninguém admite. Os governos sabiam. Registros militares e ficheiros desclassificados revelam não só a logística do transporte das noivas de guerra, mas também o pânico moral que isso causou. As autoridades preocupavam-se com a reputação nacional, com a aparência de que os seus soldados estavam a roubar as mulheres de aliados ou inimigos. No entanto, também compreendiam a inevitabilidade, uma vez que as disparidades de estatuto são expostas os instintos humanos seguem-nas com uma lógica implacável. Nenhuma propaganda, nenhum sermão, nenhum apelo à lealdade conseguia superar o impulso primordial de garantir o melhor parceiro possível nas piores condições possíveis. Para compreender o impacto total do fenômeno das noivas de guerra, é preciso imaginar o que isso fez às mentes dos homens. Estes não eram apenas soldados que arriscaram as suas vidas em solo estrangeiro. Eram homens criados com a promessa de que a honra, o serviço e o sacrifício lhes garantiriam lealdade. Eles agarravam-se à ideia de que o amor era um pacto, que a distância e o perigo não podiam quebrar. Mas quando a guerra terminou, muitos descobriram que o pacto tinha sido reescrito sem o seu consentimento. A fotografia guardada no bolso do peito, as cartas que carregaram através da lama e do sangue, tinham se tornado relíquias de uma história que já não existia. Isto foi mais do que um desgosto amoroso. Foi um terremoto cultural. Comunidades que tinham sido unidas, onde o casamento dentro de uma vila ou paróquia era a norma inquestionável, de repente viram mulheres a desaparecer. Algumas partiram em navios, com destino a Nova York, Sydney ou Toronto. Outras simplesmente
mudaram de lealdade localmente, casando com homens que tinham sobrevivido com patentes mais altas, melhores salários ou ligações estrangeiras. Para os homens que regressaram, a mensagem era devastadoramente clara. O seu sacrifício não os tinha protegido de serem descartáveis. O seu sangue não tinha garantido lealdade. A mitologia da devoção feminina, alimentada em cartazes de propaganda e filmes sentimentais, foi estilhaçada pela aritmética fria da hipergamia. E, no entanto, da perspectiva das mulheres, isto não era crueldade, era adaptação, era a recusa em afundar com um navio a afundar. Considere a psicologia de uma jovem na França devastada pela guerra. O seu noivo foi recrutado, desapareceu na frente oriental e, provavelmente, nunca mais regressou. Enquanto isso, as forças aliadas varreram a sua cidade. Os seus soldados alimentados, saudáveis, rindo mesmo no meio da destruição. Ligar-se a ser um deles não era meramente atração, era ancorar a sua vida a um futuro que ainda existia. O seu instinto sussurrava que a sobrevivência significava alinhar-se com a força, os recursos e o poder. As velhas lealdades dissolveram-se sob o peso da realidade. Esta é a crueldade não dita da hipergamia. Ela não opera com base no sentimento, mas no contexto. Não pergunta se um homem é bom ou digno. Ela mede, quase inconscientemente, quem tem estatuto, quem tem perspectivas, quem oferece a maior probabilidade de sobrevivência para ela e para os seus filhos. Em tempos de paz, este instinto pode ser moderado por normas, pela cultura, pelo ritmo gradual do namoro, mas na fornalha da guerra, com nações inteiras a colapsar, a hipergamia operava com uma clareza crua e impiedosa. A noiva de guerra não era uma sonhadora arrebatada pelo romance. Era uma estratega num mundo em ruínas. A onda de choque desta realidade estendeu-se por gerações. Para os homens que foram deixados para trás, a amargura apodreceu. Para as mulheres que partiram, muitas lutaram em terras estrangeiras, por vezes acolhidas, por vezes ostracizadas. E para os filhos nascidos destas uniões, a sua própria existência tornou-se a prova de como a guerra tinha reescrito as regras do desejo. O segredo da noiva de guerra não era apenas sobre quem casava com quem, era sobre a rapidez com que as supostas fundações do amor podiam ser substituídas pelos imperativos da sobrevivência. Quando o fenômeno das noivas de guerra explodiu, os governos enfrentaram um dilema desconfortável. Não podiam admitir abertamente o que estava a acontecer, sem minar o moral, mas a escala das migrações tornava impossível ignorá-lo. Então, fizeram o que os estados sempre fizeram quando a biologia colide com a ideologia, reformularam-no, higienizaram-no e transformaram-no em propaganda. Em vez de reconhecer a hipergamia em ação, as autoridades envolveram-se o fenômeno na linguagem do amor e do sacrifício, pintando-o como uma nobre fusão de nações através do casamento. Na realidade, o que eles estavam a gerir era uma crise de percepção. Por exemplo, a Grã-Bretanha enfrentou a realidade desconfortável de dezenas de milhares das suas mulheres a partir com GIs americanos. Alguns viram isso como uma humilhação nacional, a prova de que homens estrangeiros, com rações e arrogância, podiam atrair as suas mulheres, enquanto os homens britânicos lutavam e morriam. Em resposta, os jornais foram cuidadosamente editados, os relatórios oficiais suavizados e foram encenadas cerimônias para retratar estas uniões como comoventes histórias de devoção contra todas as probabilidades. A verdade que muitas destas mulheres estavam a fazer escolhas calculadas para garantir uma vida melhor. Nunca foi autorizada a vir à tona publicamente. Enquanto isso, na América, Canadá e Austrália, os governos preocupavam-se com a reação pública ao súbito afluxo de noivas estrangeiras. Os departamentos militares
emitiram guias sobre como integrá-las, mesmo enquanto circulavam sussurros de que muitas eram oportunistas, mulheres que tinham trocado a lealdade pelo fascínio de um bilhete para fora das ruínas. O medo não era infundado. Registros mostram que, em alguns casos, as noivas de guerra divorciaram-se rapidamente dos seus maridos soldados, após garantirem a cidadania, seguindo em frente, mais uma vez, em busca de estabilidade e estatuto. Estes casos, embora não sendo a maioria, revelaram a lógica crua da hipergamia a operar na sua forma mais pura. Até Hollywood desempenhou o seu papel. Filmes do pós-guerra retratavam romances entre soldados e mulheres europeias como contos de fadas nascidos da tragédia, obscurecendo cuidadosamente a tensão social que fervilhava por baixo. A máquina cultural compreendeu algo crítico. Não se podia dizer aos homens que os seus sacrifícios tinham sido pagos com o abandono. Para manter a ordem, a narrativa tinha de mudar. As noivas de guerra tornaram-se símbolos de unidade, não de oportunismo. O amor através das fronteiras foi retratado como destino, não como desespero, mas por baixo dessa repintura cultural, as cicatrizes permaneceram. Comunidades inteiras sussurravam sobre mulheres que tinham fugido com soldados. Homens regressaram a casa para se verem superados por estranhos que nunca tinham visto, despojados não só das suas amadas, mas também do seu sentido de valor masculino. Famílias fraturaram-se, amizades dissolveram-se, a propaganda não conseguiu apagar a realidade vivida de que a hipergamia tinha redesenhado o mapa da intimidade sob condições demasiado extremas para que a tradição resistisse. Este é o verdadeiro peso do segredo da noiva de guerra. Não foi apenas uma coleção de casamentos, mas o colapso de uma ilusão cultural. Os governos tentaram mascará-lo, os artistas tentaram romantizá-lo, mas os homens que o viveram não conseguiram desver a verdade. Tinham descoberto, muitas vezes tarde demais, que a lealdade é contingente e que quando o mundo está a arder, o desejo feminino reorienta-se para quem quer que possa oferecer a fuga mais clara do fogo. O fenômeno das noivas de guerra não foi apenas uma nota de rodapé da história. Foi um ponto de viragem na forma como homens e mulheres se relacionaram na era moderna. Rasgou um buraco no mito da lealdade feminina incondicional, expondo uma verdade que os homens raramente ousam articular, mas que nunca mais poderiam ignorar completamente. Quando a poeira assentou, depois de 1945, milhões de homens levaram para casa não apenas cicatrizes físicas, mas também uma nova e inquietante suspeita: que o amor não era imune às circunstâncias, que a devoção podia ser eclipsada pela oportunidade e que a hipergamia, longamente teorizada, raramente reconhecida, não era uma tendência marginal, mas uma força capaz de reorganizar sociedades inteiras. Os efeitos a longo prazo repercutiram-se nos casamentos, nas estruturas familiares e até nas atitudes culturais em relação ao romance. Nos Estados Unidos, Austrália e Canadá, a presença súbita de noivas de guerra introduziu tanto fascínio como inquietação. Alguns casamentos floresceram, provando que as escolhas de sobrevivência podiam tornar-se amor genuíno, mas outros desmoronaram-se sob o peso da desilusão, com as taxas de divórcio a aumentar à medida que o verniz de conto de fadas se desgastava. Os filhos destas uniões cresceram entre duas identidades, prova viva do mercado biológico que se desenrolara nas ruínas da Europa e da Ásia. Em algumas cidades eram celebrados como símbolos de novos começos. Noutras eram alvo de sussurros, como lembretes de traição e oportunismo. Para os homens que perderam as suas amadas para este mercado oculto, o impacto foi profundo. A sua confiança não foi apenas quebrada,
foi reescrita. Muitos regressaram da guerra, acreditando que a lealdade era frágil, que as promessas feitas em cartas podiam evaporar-se quando confrontadas com alternativas de estatuto mais elevado. E, de formas subtis, esta suspeita começou a moldar a forma como os homens pensavam sobre os relacionamentos nas décadas seguintes. Pode-se traçar uma linha desde essas desilusões de guerra até ao crescente cinismo da geração do pós-guerra, uma semente de dúvida plantada profundamente na psique masculina. Mas talvez o legado mais duradouro do segredo da noiva de guerra seja o que ele revelou sobre as condições sob as quais a hipergamia prospera. Quando a escassez e o medo dominam, quando os homens são removidos em massa e as hierarquias de estatuto são perturbadas, a escolha feminina torna-se brutalmente pragmática. Esta não foi uma história sobre desejos superficiais por luxo. Foi sobre sobrevivência, sobre ligar-se a quem quer que pudesse fornecer uma tábua de salvação para sair do caos. E uma vez que as mulheres experimentaram essa liberdade, a capacidade de escolher fora da sua aldeia, da sua classe, até da sua nação, algo irreversível mudou. A guerra acelerou não só a entrada das mulheres no mercado de trabalho, mas também a sua consciência do seu próprio poder de negociação no mercado de acasalamento. Os homens que lutaram acreditavam que estavam a lutar por nações, por famílias, pela rapariga que deixaram em casa. O que muitos aprenderam, tarde demais, foi que também estavam a lutar numa batalha paralela que nunca compreenderam. Uma competição biológica, onde medalhas, lealdade e sacrifício significavam menos do que a aritmética fria da segurança e do estatuto. O segredo da noiva de guerra não é apenas que as mulheres escolheram de forma diferente do esperado. É que toda a narrativa da lealdade romântica foi, naquele momento, revelada como sendo condicional. E essa revelação lança uma longa sombra ainda hoje, porque uma vez que se vê que o amor pode ser reescrito pelas circunstâncias, uma vez que se vê que a devoção pode ser redirecionada pelo instinto de sobrevivência, nunca mais se pode fingir que a lealdade é garantida. Percebe-se, dolorosamente, que por baixo das histórias que contamos sobre o romance jaz uma verdade que não é cruel nem gentil, mas simplesmente humana. A hipergamia está sempre à espera, silenciosa até que o mundo desmorone, e então, inegável no seu poder. Então, o que tiramos deste capítulo oculto da história? Não amargura, não resignação, mas clareza. O fenômeno das noivas de guerra não é simplesmente sobre mulheres a fazerem escolhas em tempos extraordinários. É sobre despir as ilusões a que os homens ainda se agarram. Diz-nos que a lealdade, por mais bonita que soe na poesia e por mais reconfortante que pareça nos filmes, nunca é absoluta. Está sempre ligada ao contexto, aos recursos, à sobrevivência. Isso não é cinismo, é a realidade. Uma realidade escrita em navios cheios de noivas, em cartas nunca respondidas, em soldados a olhar para portas vazias quando regressaram. Para os homens de hoje, a lição é séria, mas libertadora. Parem de acreditar na devoção incondicional. Parem de pensar que o sacrifício, por si só, garante lealdade. As mulheres, tal como os homens, estão programadas para se adaptar, para procurar o melhor futuro disponível. Em tempos de paz, isso pode ser disfarçado por rituais, cerimônias e cultura. Em tempos de guerra, revela-se na sua verdade nua, e se foi revelado uma vez no crisol da Segunda Guerra Mundial, pode ser revelado novamente em qualquer crise que elimine a estabilidade. Mas há poder em encarar isto, porque uma vez que um homem aceita que a lealdade é condicional, ele deixa de desperdiçar a sua vida a tentar comprá-la com devoção cega. Ele para de imaginar que o sofrimento
por si só, lhe vai granjear amor. Ele começa a compreender que as relações não se constroem sobre promessas que flutuam no ar, mas sobre o valor concreto que ele traz, a sua força, a sua visão, a sua capacidade de liderar uma vida que vale a pena seguir. O segredo da noiva de guerra não é uma condenação das mulheres, é um aviso aos homens. Construa-se como o tipo de homem que não implora por lealdade, mas a comanda através da vida que cria. E é por isso que esta verdade importa, não porque seja confortável, mas porque o liberta. Ela rasga a ilusão das garantias românticas e deixa-o com algo mais nítido, mais duro, mas infinitamente mais útil. O conhecimento de que nunca deve render a sua vida à espera de uma devoção que pode nunca chegar. Deve forjar o seu próprio estatuto, o seu próprio caminho, o seu próprio poder. Porque quando o mundo colapsar, quando a escassez regressar e quando os instintos ressurgirem, apenas o homem que se mantém forte não será deixado para trás. Goste, partilhe, subscreva, apoie o canal através do link na descrição.